E vem saber como o filme O Exorcista mudou completamente o gênero de terror/horror. E está chegando nos cinemas o filme O Exorcista, o Devoto, mais novo filme da franquia O Exorcista, que vem com uma ideia de recomeçar a franquia Exorcista, porque eles vão cortar o Exorcista 2, o Exorcista 3, tudo que veio depois do primeiro, e começar a partir dali, uma nova trilogia a partir dali. Então vai considerar o Exorcista 1, esse 2 que vai lançar chamado Devoto, pra frente. E por causa disso, para comemorar a chegada de mais um filme do Exorcista, e pelo Exorcista ser um filme que foi tão importante pro gênero do terror/horror de modo geral, eu resolvi trazer uma crítica aqui no canal, tentando falar por que o Exorcista foi tão importante e o que ele fez para revolucionar e mudar o cinema de terror/horror a partir dele. Mas pra gente entender isso, a gente tem que voltar para 1971, quando o autor do livro O Exorcista, chamado William Peter Blatty, lançou seu livro chamado O Exorcista. E como que ele lançou esse livro? Ele fez um estudo. Ele seguiu um exorcismo que realmente aconteceu de um menino de 12 anos e através disso ele resolveu escrever um livro. Esse livro contava praticamente os bastidores do que era um exorcismo, onde ele contava a situação da família, a situação dos padres e da igreja que estava envolvida, e também contava a parte mais da medicina, da ciência envolvendo aquele fato. E ele ia contando o que ele viu ali. O livro foi um extremo sucesso desde o seu lançamento em 1971. Foi um sucesso tão grande que chamou, obviamente, a atenção da Warner. E a Warner rapidamente comprou os direitos do livro para poder fazer a sua adaptação. Quando comprou os direitos, a Warner queria que aquele projeto virasse um projeto gigantesco. Eles viram potencial no projeto, viram potencial no livro e pensaram, com bastante orçamento, esse pode ser um grande filme. E foram atrás de alguns diretores grandes para poder fazer esse filme. E no começo eles até foram atrás de um ou outro, mas nenhum se entusiasmou muito com o projeto. Ou alguém não tinha interesse em realmente fazer ele, ou já tinha outros projetos que não poderiam cancelar. Então, os executivos da Warner encontraram um jovem diretor que estava realmente despontando como diretor naquela época, que era o William Friedrich, diretor esse que tinha feito poucos projetos, mas que tinha mostrado muito potencial. E a partir dali, ele resolveu assumir o papel. O William recebeu uma grande quantidade de dinheiro e falaram para ele que ele teria que fazer um projeto que realmente chamasse a atenção do público, que realmente vendesse. Não queriam mais um filme de terror de baixo orçamento, queriam algo realmente grandioso e deram muito orçamento na mão dele. E com esse orçamento, ele podia fazer o que ele quisesse. Com o orçamento, ele conseguiu trazer nomes de peso para a época e nomes jovens que, obviamente, ficaram famosos depois como a Linda Blair, mas obviamente tinha atores de nome aqui nesse elenco pra época, e isso foi muito bom pro seu filme, pra poder atrair o público. E aí quando ele começou a fazer o filme, ele começou a pensar como que ele iria gravar aquelas cenas, e que ele podia tirar do livro, porque já que o autor do livro tinha feito com que fosse relatos mais próximos do reais, ele queria que o filme fosse o mais próximo do real também. Então a partir daí, o diretor foi completamente inventivo na forma da sua narrativa e na forma de gravar as cenas. Então, ele não teve problema de, primeiramente, apresentar o universo, construir e desenvolver o universo de O Exorcista, mostrando o lado dos padres, dos investigadores, da família, da igreja e também dos cientistas, para poder chegar num ponto. E na hora de gravar, ele usou o máximo possível de maquiagem e muito dos movimentos da câmera para fazer com que tudo se tornasse o mais real possível. Tudo isso iria juntar muito com um fator muito importante do filme, que é baseado em fatos reais. Aquela ideia que a Bruxa de Blair fez e fez muito sucesso, que era baseado em fatos reais, o Exorcista também fez, porque o livro era baseado em fatos reais e o filme também. Então colocar os movimentos de câmera, criar uma inventividade, criar movimentos de câmeras novos para poder fazer com que, na hora que está gravando o filme, seja o mais próximo possível do real, o mais próximo possível do crível, iria fazer com que o público fosse atrás do filme e sentisse que estava fazendo parte do exorcismo ou daquela situação como um todo. A ideia do baseados em fatos reais realmente ia passar a impressão pro público que aquilo foi real. E aí ele conseguiu produzir o filme, gravar o filme e ele foi lançado. E quando o filme saiu, eu tenho que ser sincero, nas primeiras semanas, a primeira semana, ele não teve uma maior bilheteria do mundo. Ele teve uma boa bilheteria, uma bilheteria muito boa, mas não foi algo surpreendente como ele iria chegar a ser. Só que quando o filme saiu, a crítica começou a elogiar muito o filme, muita qualidade da direção, muita qualidade técnica e a qualidade da história, sendo considerado um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. A crítica vendia como um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. E ao mesmo tempo, quando você via as notícias sobre o filme,
tinha muita notícia de pessoas que estavam indo assistir o filme e saíam enjoadas, e muita gente pode falar, hoje em dia sai muita notícia assim. Sim, só que na época não era comum, de pessoas saindo enjoadas do cinema, não conseguindo terminar o filme de tanto medo que estava, e essa era as reviews que estavam saindo. E através disso, e do boca a boca que saía, as pessoas, uma atrás da outra, foram querer conferir esse filme, que fazia com que as pessoas não conseguissem assistir, que fosse o filme mais aterrorizante de todos os tempos, e que obviamente fizesse com que pessoas saíssem até enjoadas do cinema. E a bilheteria foi crescendo, até que ele se tornou, ao longo do tempo, a maior bilheteria da história de filmes de terror barra horror de todos os tempos. Foi passado recentemente, mas se você for ver, é a maior, passou mais de 30 anos e o filme continuou sendo a maior bilheteria de todos os tempos no cinema, para mostrar a grandiosidade do Exorcista. E aí depois que o público já tinha amado o filme, que já tinha dado um retorno gigantesco, o estúdio estava muito feliz, tinha a segunda felicidade, que seria a felicidade que envolve a parte da crítica. A crítica realmente amou o filme, a crítica realmente adorou o filme, e tinha uma característica muito comum na época, e que hoje em dia tem menos, mas ainda acontece, que as grandes premiações sempre tiveram muito preconceito com filmes de terror barra horror. Se você procurar dos anos 70, 80, você vai ver poucos filmes ou quase nenhum do gênero terror nas premiações. E aí o Exorcista quebrou esse paradigma, porque ele não chegou a qualquer premiação, ele chegou no Oscar. E ele não chegou no Oscar concorrendo a uma categoria ou outra, ele chegou concorrendo a 10 categorias. E as categorias que ele concorreu foi melhor edição, melhor som, melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor roteiro adaptado, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor atriz, melhor diretor e melhor filme. E dessas categorias ele ainda conseguiu ganhar duas. Ele ganhou com o melhor som e melhor roteiro adaptado. Então, como deu a perceber aqui, ele não só concorreu ao Oscar, ele concorreu a mais de 10 categorias e ainda por cima nas principais categorias, ganhando duas categorias que são bem relevantes. Melhor roteiro adaptado normalmente é difícil de se ganhar, e ele conseguiu ganhar. E ele colocou o terror no Oscar, tanto que hoje em dia a gente ainda vê muito preconceito, mas o filme O Exorcista foi o primeiro a chegar lá. O filme Exorcista foi o primeiro filme de terror a conseguir concorrer à categoria de melhor filme do ano, pra você ter uma noção. Então o filme foi um extremo sucesso. Ele foi um sucesso em todas as áreas. Ele foi um sucesso na parte de crítica, na parte de público, chegando até o Oscar. E por isso que ele foi um filme que ele foi revolucionário na parte de fazer filme de terror barra horror. Porque em todos os pontos que esse filme tocou, ele virou um clássico instantâneo. Ele virou uma referência de certa forma. Porque até hoje em dia tem filmes de exorcismo. E como que eles fazem a base do filme de exorcismo? Um padre que normalmente ou é muito religioso, ou ele tem uma dúvida sobre a religiosidade dele, com uma família, com uma certa estrutura. Todas essas partes que eles seguem assim, todos são baseados ou seguidos do filme O Exorcista. Você pode ver a forma que o padre é construído, a forma como o padre é escrito, a forma como a família é feita em filme de exorcismo. A partir dali, até hoje em dia, 2023, quando sai um filme novo de padre, você vê que tem muitas características do exorcista lá. Além disso, você ainda pode pegar a parte da direção, a parte técnica. Como eu falei, quando o William criou o seu filme, ele teve que ser inventivo na parte de usar pouco CGI, apesar de usar CGI, e criar muitos movimentos de câmera. Movimentos de câmeras que normalmente poderiam ficar obsoletos ao longo do tempo. Não ficou. Até hoje em dia você vê filmes que usam referências através do ângulo para referenciar o exorcismo, ou até usam os movimentos para conduzir o seu filme, para mostrar como até hoje o filme se mantém moderno na parte técnica dele. Ainda por cima foi um filme que colocou o terror num outro patamar. As pessoas olham o terror hoje em dia como uma cara não só de um filme genérico para toda a família que ninguém tem que assistir. Porque o Oscar viu o filme de terror assim. O Oscar viu os filmes de terror como um filme que era um entretenimento de baixo orçamento que não valia a pena. O Exorcista fez com que as pessoas tivessem uma visão diferente do Oscar. E ainda por cima, quando você para pensar em jeito de vender o filme, no jeito do marketing, de baseado em fatos reais, de filmes que são muito grotescos, pode dizer assim, você vê que tem muito do exorcismo nele. Então por isso que o Exorcismo é considerado o filme mais aterrorizante da história do cinema de terror, e por isso que ele mudou completamente o gênero de terror. Não é só porque ele mudou porque o filme foi espetacular, mas ele mudou em todos os sentidos. A maior bilheteria da história do cinema de terror, até pouco tempo, era do Exorcista. A parte técnica é o Exorcista. Colocar o Exorcista como um filme que mudou a visão do Oscar sobre ele, foi o Exorcista. Então, pra mim, é por isso que ele é tão importante pro gênero de terror barra horror. Porque no que ele tocou, no que ele fez, ou ele virou referência, ou ele fez com que mudasse completamente a partir dele. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Exorcista? Como que você conheceu ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.